Olá, boa noite. Está começando mais um programa Mais Saúde ao vivo, aqui pela TV Campos de Minas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Quezado. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite. Muito obrigada por sua participação. O Dr. Marcelo veio exclusivamente de Juiz de Fora para participar do nosso programa. Então, muito obrigada, doutor Marcelo. Obrigado. O Dr. Marcelo é neurocirurgião e nós vamos falar um pouquinho sobre a doença de Parkinson. Então, Marcelo, explica um pouquinho pra gente o que é a doença de Parkinson. Bom, a doença de Parkinson ela é uma doença classificada como uma doença degenerativa do cérebro. Então, o que ocorre? À medida que os anos vão passando, uma região do cérebro que produz uma substância chamada dopamina, ela começa a perder uma quantidade de células que produzem essa substância, que é um neurotransmissor, quer dizer, é um mediador químico, ele faz um estímulo para as células cerebrais funcionarem bem. Então, à medida que os anos passam, em algumas pessoas, essa perda da dopamina vai chegando em níveis que essa falta começa a se fazer notar, né? Com o quê? Com sintomas que a gente chama de sintomas clássicos da doença de Parkinson, que é o quê? É o tremor das mãos, a pessoa começa a notar que o movimento dela fica difícil, né? Os membros começam a ficar rígidos. Não responde ao cérebro, no caso. A pessoa não tem mais um controle efetivo, né? E não tem mais aquele movimento que a gente pode chamar de um modo equilibrado, harmonioso. O movimento ele fica grosseiro e duro, né? Então a pessoa ela fica com tremor, ela fica rígida e os movimentos dela começam a ficar pobres, ela começa a não ter, vamos dizer assim, toda a gama de movimento. Então a gente chama isso de acinesia, né? De falta de movimento. Né? E qualquer pessoa pode ter a doença? Em tese, sim, qualquer pessoa a partir de uma determinada idade pode começar. Geralmente começa a partir dos 60 anos de idade, né? 50, 60. Mas assim, à medida que a população vai envelhecendo, para você ter uma ideia, com 60 anos, mais ou menos, de 100 pessoas, uma pode ter a doença de Parkinson. Com 85, mais ou menos 3,5 pessoas, em média, podem ter. Então, é uma coisa que vai acontecendo à medida que o cérebro vai envelhecendo, vai diminuindo a produção desse neurotransmissor. Mas existe casos de pessoas com menos de 50 anos com a doença? Tem. Aí, no caso, né, esse Parkinson precoce, geralmente ele está associado mais a alguma anomalia genética. Né? A pessoa faz uma mutação num determinado gene e ela começa mais precoce, né? Tipo aquele ator, o Michael J. Fox, o dele começou com 36 anos de idade. Então, quer dizer, é uma coisa atípica. Outras coisas podem causar, aí já não é tanto a doença de Parkinson, mas é o que a gente chama de uma síndrome parkinsoniana. Por exemplo, boxeador. Né, o Muhammad Ali, ele desenvolveu o que a gente chama de parkinsonismo do boxeador. De tanto ele ter traumas no cérebro, né, foi lesando o cérebro dele, ele desenvolveu também os mesmos sintomas da doença de Parkinson. E tem como prevenir a doença, doutor Marcelo? Assim, todo tipo de doença, vamos dizer, dita degenerativa, a prevenção é bons hábitos de vida. Né? Então é controle da pressão arterial, né? Porque tem a forma que ele chama de Parkinson vascular, já que a gente está focando nisso, né? Então controle da pressão arterial, controle, vamos dizer, com a boa dieta, né? Alimentos ricos em elementos antioxidantes, bons hábitos de modo a você não desgastar o seu organismo, já que ela é uma doença que pelo desgaste próprio do tempo, quanto mais tempo você prolongar a sua saúde como um todo, né? Aquelas ideias de dietas que prolongam a sua idade, né? De você ser 10 anos mais novo do que você realmente é, a partir do momento que você tem uma dieta equilibrada, você tem bons hábitos de vida. Então, assim, um meio, vamos dizer, eficaz de você tentar controlar isso, seria você ter esse tipo de hábito de vida. Mas, infelizmente, também é uma coisa, vamos dizer assim, sugerida, mas não comprovada, porque muitas pessoas podem ter esse tipo de anomalia e desenvolver um Parkinson precoce, com 30 e poucos anos de idade, 40, uma coisa assim, bem mais precoce do que uma coisa de um paciente mais idoso. E o fator genético influencia? Se meu avô ou meu pai teve, eu posso ter a doença ou são casos isolados? Nesses casos que você tem uma incidência maior na família, geralmente está associado nessas mutações. E a doença tem cura? Não tem cura exatamente porque hoje o que a gente tem de tratamento, todos os tratamentos são, na verdade, para tentar manter esse equilíbrio da produção da dopamina, otimizar a dopamina, ou, no caso, né, dos tratamentos cirúrgicos, você tentar restabelecer um jogo de equilíbrio entre estimulação e inibição no cérebro.
né? Mas hoje em dia não tem cura, né? Talvez a cura vai ser alcançada no dia que você tiver o controle da produção lá na célula, né? Aí por isso que o pessoal estuda célula-tronco, implantes de tecido, né? Tem todo vamos dizer, várias linhas de pesquisa, né? Nessa tentativa de bloquear exatamente essa degeneração. Né? O segredo está dentro da célula. O dia que souber o segredo, aí vai ter cura, mas no momento não. A nossa telespectadora Sandra, de Resende Costa, gostaria de saber quais são os principais sintomas da doença de Parkinson. Assim, classicamente, se você falar doença de Parkinson, ele tem que ter o tremor, né? Tem que ter a rigidez do movimento, né? Você pega no braço da pessoa, é uma rigidez que a gente chama em cano de chumbo, é como se fosse uma coisa moldada que você está fazendo, então é duro o movimento da pessoa, e tem a bradicinesia ou acinesia, que é o movimento lento, né? A pessoa que tem Parkinson, ela quando vai falar, se você nota, ela não tem expressão facial igual a da gente, que faz mímica, tem expressão para falar, para contar alguma coisa. Então aquela pessoa tem a face congelada, né? Ela vai fazer um movimento para pegar alguma coisa, a gente fala que é um movimento econômico. Não é aquele movimento de corpo todo, é um movimento em bloco. Então o Parkinson classicamente tem esses 3 sintomas. Também está muito associado, né, o sintoma da alteração postural, que ele tem uma postura como se fosse um esquiador, ele fica curvado, né, então tem essa postura curvada. E em alguns casos vai ter também associado, que eles não sabem se é por causa do Parkinson, se está junto do Parkinson, um quadro às vezes de depressão. Tá. Eu tenho uma pergunta da Maria José, de Santa Cruz de Minas. Ela disse que tem uma tremedeira no pescoço, que começou há mais ou menos 1 ano. Ela está preocupada, gostaria de saber se pode ser sintomas da doença de Parkinson. Geralmente não começa o tremor no pescoço, né? Isso aí pode ser outros tipos de tremor, mas o tremor parkinsoniano geralmente ele começa em extremidade, geralmente ele começa na mão, né? Quem já viu não esquece, parece que a pessoa está contando dinheiro, né? E o pessoal fala contando moeda, né? Que ele fica aquele movimentozinho da mão. Então geralmente começa em extremidade. Tem dificuldade para pegar certos objetos, né, doutor Marcelo? Sim, exatamente porque o tremor dificulta isso, né? Paradinho ele não tem tremor. Mas, ou melhor, de repouso ele vai ter o tremor no começo, depois ele vai fazendo as coisas, o tremor some. Quando a coisa vai avançando, o tremor persiste e dificulta fazer essas pequenas coisinhas, tipo colocar uma colher de açúcar dentro de um cafezinho, a pessoa já não consegue, porque ela treme, né? Então atrapalha muito a vida dela. A Ângela, do bairro Matosinhos, disse que tem 50 anos. E a pessoa fala com ela e logo depois ela esquece o assunto. Isso pode ser algum sintoma da doença de Parkinson? O esquecimento? Não, do Parkinson não, esquecimento não. Tem alguma relação com Alzheimer também? Ou... Assim, o esquecimento, né, é uma coisa assim, depende muito vamos dizer assim, porque quem não esquece as coisas quando está com a cabeça cheia de problema, com muita coisa para fazer? Então, o esquecimento em si, às vezes, é uma coisa que preocupa muitas pessoas, geralmente depois dos 40, 50, todo mundo preocupa que esquecimento pode ser sintoma de Alzheimer, né? Mas, assim, o esquecimento... Quando a gente geralmente tem noção que está esquecendo as coisas, é porque a gente está com muito problema na cabeça. Quando o esquecimento, os outros notam que a gente está esquecendo, esse aí é mais preocupante. Então tem que avaliar também. Tem que avaliar, não tem fórmula mágica para isso. A Micheline gostaria de saber se parkinsonismo é a mesma coisa que Parkinson. Não, o parkinsonismo entra nessas outras doenças que eu falei, que não vão responder ao tratamento de estimulação cerebral. Então, mas as duas, elas não, se você tem parkinsonismo, você não vai ter Parkinson ou necessariamente tem que ter? O parkinsonismo, ele tem os sintomas do Parkinson, vamos chamar assim, parkinsonismo vai ter o tremor, a rigidez, a falta de movimento, a alteração de postura, aquela marcha, né, do pezinho um atrás do outro, devagarzinho, né, mas vai ter alguma outra coisa associada no sistema nervoso, que aí não dá para você aplicar esse tipo de tratamento do DBS. Aí tem que ser medicamentoso mesmo. Tá. Uma pessoa pode ter Parkinson sem ter tremuras? Pode começar sem tremor, sim. Mas aí, assim, vai evoluir num determinado momento para o tremor, ou se o tremor não for tão evidente, os outros sintomas não forem tão evidentes, você não vai achar que é a doença de Parkinson clássica. Aí vai ser, talvez, uma forma de parkinsonismo. Igual a pessoa chama, às vezes, de síndrome parkinsoniana ou Parkinson Plus, quer dizer, é Parkinson mais alguma coisa. Esses aí não adianta você tentar o tratamento cirúrgico. Tá. Eu tenho uma pergunta do Joaquim. Ele gostaria de saber se realmente a fisioterapia ajuda no tratamento para quem tem a doença de Parkinson. Ajuda porque, é o que a gente comentou logo no princípio, é um tipo de atuação hoje em dia, né, em algumas doenças neurológicas, não é só no Parkinson não, que a gente vê o seguinte,
Não adianta só o remédio, não adianta só, às vezes, a fisioterapia. É multifatorial, multimodal. Você tem que ter todo um amparo de uma equipe. Então, a fisioterapia ajuda o quê? Na postura, melhorar o movimento, melhorar a marcha, melhorar a própria consciência do corpo. Então, isso aí tem impacto? Tem. Na parte respiratória também do paciente. Então, são pequenos detalhes que vão melhorando a qualidade de vida. Então, uma coisa puxa a outra. Exatamente. Eles têm que trabalhar junto. Exato. Não adianta só ir lá e botar um DBS e achar que está tudo resolvido. Ele vai ter que continuar indo no neurologista, vai ter que reajustar a dose do remédio. A gente vai estimular, de repente, num determinado momento. Mas eu estou bom, estou ótimo agora. Então, ótimo. Então, você vai fazer ginástica, você vai fazer atividade física, vai fazer uma caminhada, qualquer coisa, vai continuar com isso, aquilo, outro. Porque não tem uma solução simples. Porque eu falei, é uma doença degenerativa. Então, você tem que atuar em várias frentes. Tá. Eu tenho uma pergunta da Suzana. Ela disse que a mãe é portadora da doença de Parkinson e alguns anos atrás ela sofreu um AVC. Se o AVC pode ser decorrente da doença ou não tem nenhuma relação? Não tem relação, não. Eu tenho uma outra pergunta do Joaquim. Ele gostaria de saber se existe evolução no Parkinson a partir de quantos anos da doença? O tempo de evolução é muito pessoal. Tem pessoas que vão começar com a doença de Parkinson, vamos falar assim, bem cedo, com 50 e poucos anos de idade, vai tomar a medicação e vai ficar com essa dose de medicação o resto da vida. Outros vão começar, às vezes, mais tarde e vai ter uma progressão rápida da doença. Você não tem um jeito de prever quem vai responder rápido, quem vai evoluir rápido, quem vai ser bom para medicação X ou Y. Isso aí é muito individual. Cada pessoa reage Exato. de um jeito, né? Doutor Marcelo, nosso programa está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a sua participação, de ter vindo de Juiz de Fora só para participar do meu programa. Seja sempre bem-vindo, estamos aqui abertos. Você tem mais alguma consideração a fazer? Quer deixar um recado para os nossos telespectadores? Não, eu acho que é isso, né? É realmente assim, quando a pessoa tem, às vezes, o diagnóstico da doença de Parkinson, a gente vê que muitas pessoas sentem isso como um baque e acham que a vida acabou, né? Então, eu acho que, assim, claro que é um diagnóstico que ninguém gostaria de ter, ninguém quer ficar doente. Mas eu acho que é importante rever, né, já que se levantou essas questões todas, né, a pessoa buscar, ler, entender melhor a doença, procurar o médico dela e ter sempre um relacionamento de interação, né, porque você vê, a própria cirurgia é uma interação entre o médico e o paciente. É uma cirurgia onde o paciente fica acordado, diferente daquela cirurgia que você dorme e acorda para ver se está tudo bem. Não, o paciente participa. Então, mas também não é só na cirurgia, não. Ele tem que participar no tratamento clínico, tem que participar através de toda essa interação com a sociedade, não ficar parado. Força de vontade, e força né? de vontade. Então tá, Joia. Mais uma vez, muito obrigada, doutor Marcelo. Eu que agradeço. A todos que participaram, muito obrigada. Se você não conseguiu acompanhar o programa todo, nesta sexta-feira, às 10h10 da manhã, tem a reprise. E semana que vem estaremos de volta ao vivo com mais um assunto interessante. Então, até lá e uma boa noite.